Aqui eu vou fazer agora o papel do advogado do expert. Beleza, Diogo. Eu fiz minha persona, tá bonita, tá linda, tá maravilhosa. Conheço bem, sei o que ela quer, sei o que falar, sei como fazer. Vou pegar aqui, gravar e começar a falar conteúdo, ninguém vai querer assistir. Como é que faz um vídeo que a galera gosta de assistir, então? Exatamente. É outro erro também comum das pessoas que querem produzir esses conteúdos raízes ou conteúdos pilares, que são os primeiros que devem ser produzidos, que é justamente parte desse planejamento. O planejamento começa com a construção do avatar, com esse alinhamento para a construção dos temas, e aí vem a construção do roteiro, que é ali que você tem que colocar pitadas de segredinhos que você consegue fazer essa retenção da pessoa no vídeo. Um dos exemplos muito clássicos é você utilizar incrementar, na verdade, gatilhos mentais durante o seu roteiro. O que são gatilhos mentais? Nada mais é do que formas de você fazer com que quem te assiste, quem te ouve, enfim, tenha a atitude que você quer que ela tenha. No caso de um vídeo raiz, quando eu estou falando para uma audiência, eu quero que ela tenha duas atitudes. A primeira, logicamente, ver o vídeo até o final. E a segunda, anote o que ela conseguiu reter ali do vídeo para aplicar depois. É simplesmente isso. E aí eu utilizo gatilhos mentais para isso, para fazer com que ela tome aquelas atitudes. Existem diversos tipos de gatilhos mentais. Tem o gatilho mental da história, que a gente chama também de storytelling. Tem o gatilho mental da reciprocidade, da razão, da especificidade, enfim. Eu utilizo muito esse gatilho da história demais, principalmente antes de começar o meu conteúdo. Por quê? O gatilho mental da história, ele é poderosíssimo. Muito, muito. Tanto que quando você vai fazer um CPL ou um webinário, você conta a sua história, você conta o porquê você está ali, naquele evento. Porque se não fosse tão poderoso assim, as pessoas não utilizavam tanto. E você pode pegar assim na prática. Quando você era pequeno, você pedia sempre para os seus pais lerem alguma história para você. Porque é uma coisa que muita gente gosta, ama, apaixonado por histórias. E ninguém pode dizer isso com certeza, porque eu vejo as linhas de retenção lá do vídeo. Ninguém sai no momento que eu estou contando uma história, até eu acabar ela. Porque eu posso até dar um exemplo. Naquele dia, eu estava gravando o meu webinário aqui, e de repente, quando tinha passado 10 minutos, ninguém vai sair nesse momento. Ninguém, eu tenho certeza, porque ela vai querer saber o que aconteceu. Aconteceu um imprevisto, a energia caiu, a internet caiu, como é que eu lidei com aquilo? E aí, isso que é a mágica, porque você vai criar uma conexão com a pessoa ali no início do vídeo, ela vai saber que aquela história tem que ter a ver, né? Isso é obrigatório, tem que ter a ver com o tema do vídeo, fazer essa linkagem da importância da pessoa assistir aquele vídeo. Além disso, ela precisa, essa história não precisa ser uma história inventada, na verdade não pode ser uma história inventada. Ou ela tem que ser uma coisa que você viveu, que você já presenciou, ou até mesmo uma história que eu contei, por exemplo, dos ciclistas lá, foi que eu aprendi em livros. Não é uma história que é falsa, aconteceu, só presenciei de uma outra forma. E aí é uma forma de gerar essa conexão, né, com a pessoa. Um contexto histórico também, eu sempre falo que a história, ela gera sentimento nas pessoas. Pode ser os mais variados sentimentos. Primeiro curiosidade, depois felicidade, tristeza, qualquer coisa, mas sentimento conecta. Então você quer saber, quando você ouve uma história, você está passando ali, ouve uma história, você quer saber. E as pessoas gostam de contar histórias. Então eu sempre falo, acho que é um pensamento meio meu, não sei se é de todo mundo, mas eu gosto de saber história, contexto histórico, situação, para eu poder repassar depois, quando eu estiver no roda de amigos, eu lembrar daquela história e contar também. Porque a gente gosta de contar história, de dar exemplo, de contextualizar. Sempre quando a gente fala com um amigo, a gente contextualiza, a gente faz uma historinha e tudo mais. Então, essas coisas prendem muito. Quando você repara assim, você tá ali preso no vídeo porque, aquela história te captou. Exatamente, eu tenho certeza que se você contar essa história na roda de amigos, todo mundo vai parar pra prestar atenção. Você pode perceber, quando você começa a contar uma coisa, todo mundo para, fica. Todo mundo, você capta todo mundo na hora. E sei lá, quando você se sente inteligente, né? Você sente que tá recebendo valor ali, muito bom ter história. Sem contar que você mencionou uma coisa muito interessante, sentimento. Se você assistir meu vídeo raiz número 1, você sabe a técnica do PSAR e você sabe que sentimento vai gerar uma ação na pessoa. E essa ação, é o que eu falei no gatilho mental, é o que eu quero que ela faça.
assista ao vídeo, aplique as coisas. Então é importante você provocar esses sentimentos, essa mistura de sentimentos. Um outro gatilho mental que é importantíssimo também para utilização nos vídeos, que eu utilizo bastante, é o gatilho mental da especificidade, que eu incluo isso dentro da história. Quanto mais esses detalhes você dá dessa história, você fala, por exemplo, voltando àquela história do binário, eu estava ali, olhando para a câmera, quando de repente a luz se apagou, e aí quando eu olhei para o meu lado, eu vi uma coisa meio alaranjada, e aí você deu detalhe, a pessoa consegue imaginar, consegue se colocar no lugar da pessoa que está contando. E isso gera o famoso sentimento, que vai gerar a famosa ação, que vai gerar os famosos resultados. E aí, outro gatilho mental que é muito interessante de ser utilizado é o gatilho mental da razão. Esse gatilho mental da razão, eu aprendi ele, a primeira vez que eu vi ele foi no livro Armas da Persuasão, que é um livro que conta como utilizar diversos gatilhos. Tem muitos, muitos e muitos. Da prova social, da prova, enfim. E aí nesse gatilho mental da razão, agora eu vou utilizar um gatilho mental da história com vocês. Nesse gatilho mental da razão, ele conta que em uma fila do banco, ele foi fazer um teste em que entrou numa fila do banco que estava muito grande, assim, curvando. Ele precisava pagar uma conta de luz. E ele chegou assim para a pessoa que estava na frente, cutucou e falou: desculpa, eu poderia passar na sua frente? Eu tô com pressa. Aí algumas pessoas deixavam, outras não. Mas a margem de pessoas que falavam não era tipo 98%. E aí, depois de vários testes, ele fez uma outra tentativa que ele chegou. Desculpa, eu poderia passar nessa frente porque eu tô com pressa e eu preciso resolver algumas coisas hoje. Quando ele utilizou a palavra porque, os sims dele aumentaram mais que 50%. Então, utilizando a palavra porquê, ele utilizou o gatilho mental da razão, explicando por que motivo é aquilo. E as pessoas tendem a entender melhor o que você quer passar. Utilizo muito isso quando eu vou falar algum assunto que eu acho que as pessoas vão achar muito que está fugindo da linha de raciocínio. Igual, por exemplo, eu falei lá naquele primeiro vídeo sobre praticar exercícios, fazer alimentação adequada e tal. Depois eu remeti. Você acha que isso aqui é balela? Mas não é. Se você não cuidar de você, você não vai estar bem para gravar. Se você não estiver bem para gravar, você não vai conseguir produzir muito raiz. Eu atrelei aquilo ao título do vídeo. Justamente por isso, porque a pessoa, o tempo de retenção, assim, de reter a atenção da pessoa, geralmente varia de 7 a 10 minutos. Então, você sabendo disso, você precisa, além de saber, de remeter sempre ao que você explicou, ao título, para mostrar que você ainda está no assunto, que você não está viajando, você ainda precisa pegar nesses tempos e incrementar alguma coisa entre esses intervalos de tempo, para que você capte a atenção dela de novo. Porque, pensa só, ela está no YouTube, ou em alguma outra plataforma, Facebook, o que for. Tem muita coisa chamando a atenção dela ali, e justamente o que ela quer ver. E aí você está competindo com tudo aquilo. Sabendo disso, você tem que utilizar estratégias adequadas para mudar isso. Igual, por exemplo, eu utilizo muito alguns alívios cômicos adequados para minha audiência. Eu utilizo algumas quebras de padrão, algumas chamadas de atenção, até mesmo a tonalidade de voz, a gesticulação, minha proximidade com a câmera, ela muda quando eu vou chamar a atenção dela para algum ponto específico, para que ela precise chamar a atenção. Ou quando eu quero muito que ela preste atenção, que eu vou falar uma coisa importante. Parou! Presta atenção aqui agora! Eu falo assim, pra ela, opa, voltando aqui. Porque eu mesmo, quando eu tô vendo o vídeo, eu me disperso.